Bom dia, turma. Vamos iniciar a nossa 13ª aula e o nosso segundo trimestre. Vamos falar hoje sobre as relações ecológicas, as relações entre os seres vivos da mesma espécie e de espécies diferentes também. Então, essas relações, elas são chamadas de intraespecíficas, quando é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, relações interespecíficas, quando é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, e essas relações elas podem ser harmônicas, quando os dois indivíduos têm vantagem, né? Ou desarmônica, quando um dos indivíduos é prejudicado, tem algum tipo de desvantagem. As relações intraespecíficas, as harmônicas, é a sociedade e a colônia. As desarmônicas é o canibalismo e a competição. As relações interespecíficas entre seres vivos de espécies diferentes, as harmônicas, aqui não há prejuízo, a protocooperação, comensalismo, mutualismo e o inquilinismo. E as desarmônicas, onde um deles é prejudicado, o parasitismo e o predatismo. Então, as relações intraespecíficas, as que são harmônicas, todos eles têm vantagem. A sociedade são indivíduos da mesma espécie que dividem trabalho, cada um faz alguma coisa, só que eles não vivem presos um ao outro, né? Eles são livres. E esses indivíduos, geralmente eles se comunicam através de feromônios. Feromônios é uma substância secretada do corpo desses animais para atrair a sua espécie para a reprodução, para avisar que tem algum perigo, ou mesmo para agregação, para poderem se unir, se reunir em grupo. Já a colônia, ela é uma ligação física, então eles vivem presos uns aos outros, grudados uns aos outros. E os dois, nenhum deles é prejudicado, né? Eles dividem trabalho ali. Então, os corais, que são animais marinhos. Então, esses animais marinhos, está aqui o coral, né? Os corais são animais marinhos e que vivem grudados uns aos outros, né? São animais de água salgada. A caravela, que também é um grupo de animais, é uma colônia, onde cada um deles desempenha uma função também. E as bactérias, que são unicelulares e que são seres vivos que podem nos causar doenças ou não. O canibalismo. Então, o canibalismo está dizendo ali, né? Uma relação em que um indivíduo se alimenta do outro, né? Matando a mesma espécie e que vai servir de alimento. Às vezes, o canibalismo ele ocorre após o ato sexual e a fêmea se alimenta do parceiro para ingerir nutrientes para a gestação dos filhos, certo? Então, algumas vezes é para alimento e algumas vezes é para ter esses nutrientes para a gestação. A competição, que ocorre por espaço, por alimento ou pela fêmea. E a competição, neste caso aqui, é entre animais da mesma espécie. Pode acontecer entre espécies diferentes também. Nós competimos, né? Competimos por um emprego, competimos por alimento, por um espaço. E a competição entre animais de espécies diferentes. Então, nós temos a coruja, né? As cobras e os gaviões, eles são predadores e eles competem pelo mesmo alimento, pelos ratos, pelos coelhos. Então, são presas prediletas desses animais e que eles competem entre eles. A protocooperação são espécies diferentes e os dois são beneficiados.
Então, por exemplo, ali, ó, o jacaré. O jacaré ele está de boca aberta e ali dentro tem o pássaro palito. O pássaro palito, ele se alimenta dos restos de comida e parasita que estão entre os dentes do jacaré. Então, ele está se alimentando e limpando o dente do jacaré. Temos também outro exemplo, que é o pássaro anu. O pássaro anu, ele se alimenta dos carrapatos de animais. Então, ele está se alimentando, tendo benefício e também beneficiando o animal, porque ele está tirando o parasita dele. E nós temos ali do lado também um exemplo do paguro, né? O paguro, ele entra para dentro de uma concha, em cima dessa concha fica esta anêmona, e a anêmona, ela tem células urticantes dos seus tentáculos, então nenhum predador vai onde ela está, e ela protege o paguro ali dentro. Então, o paguro leva ela em outros lugares para poder capturar alimento e ela protege também o paguro. O comensalismo. O comensalismo é quando um deles apenas tem benefício. Então, olha o exemplo aí do tubarão e o peixe-piloto. O peixe-piloto ele fica embaixo do tubarão, esperando restos de alimentos que caem da boca do tubarão. Então, o tubarão não é prejudicado, mas também não é beneficiado. A hiena e os leões, ela espera os restos de alimentos, né, da presa lá que o leão pegou, para ela se alimentar. Então, ela não prejudica o leão e ela é beneficiada. Então, o comensalismo é isso, onde um é beneficiado, mas o outro não é prejudicado e também não é beneficiado. O mutualismo não. No mutualismo, os dois são beneficiados e um não vive sem o outro. Por exemplo, o líquen. O líquen, que nós vimos muito nas plantas, é uma associação entre um fungo e uma bactéria. Então, a bactéria e o fungo vivem uma sociedade, um mutualismo. A alga, ela faz a fotossíntese e divide o alimento com o fungo. E o fungo mantém a umidade na água, na alga, mantém a umidade na alga. Então, a alga fornece alimento para o fungo e o fungo mantém a água nela. Já o cupim, ele tem esse triconinfa, esse animalzinho, lá no intestino dele. E o que acontece então? Esse triconinfa, ele digere a celulose, né, e transforma em glicose. E serve de alimento para o cupim e para ela também. Então, é um mutualismo. Eles não vivem separados. O inquilinismo. O inquilinismo, uma espécie vive sobre a outra sem prejudicar. Então, nós temos aí o exemplo da orquídea, né, que vivem nos caules das plantas. Ela não prejudica a planta, porque ela absorve a água do ar. Então, ela não prejudica a planta, a bromélia também, né? Então, é como ela alugasse, ela está alugando ali a planta, a árvore, para ela ficar ali. As relações desarmônicas, nós temos o parasitismo. Então, o carrapato, o pernilongo, ele retira o sangue, se alimenta do sangue do outro ser vivo. A tênia, que vive no intestino dos seres vivos, por exemplo, no nosso intestino, a gente pode pegar tênia de carne de porco ou de carne de boi, né, contaminado, mal cozida, e ela fica absorvendo os nutrientes nossos. O cipó-chumbo e a erva de passarinho são parasitas das plantas, fica retirando lá das plantas os nutrientes delas. Isso é um parasitismo. Ele não chega a matar, mas ele fica sugando os nutrientes do seu hospedeiro. Já o predatismo não. O predatismo, um animal mata o outro. Então ali a coruja se alimenta do rato, o gavião da cobra,
Os leões da zebra, ele é um predador. Ele mata o animal para se alimentar dele. A atividade vocês têm na apostila, na página 48, a 8, 9, 10 e a 11. E a próxima aula nós já vamos iniciar com a apostila 9, ok? Boa aula e uma semana abençoada.